Olá pessoal, vamos dar prosseguimento à nossa aula sobre forma normal conjuntiva. No vídeo anterior eu apresentei para vocês um algoritmo que através do mesmo nós podemos pegar uma fórmula que está fora de uma normalização, ou seja, que não está normalizada, e transformar essa fórmula em uma equivalente mais normalizada, ou seja, uma fórmula na FNC. O algoritmo, como nós podemos observar aqui no nosso slide, ele é extremamente simples. Então, nós começamos de uma fórmula B qualquer, que não está normalizada, e teremos como saída uma fórmula A, que estará na FNC, ou seja, em forma normal conjuntiva, e essa fórmula A ela será equivalente à fórmula B. Então, como vocês podem observar aqui no nosso slide, né, eu tenho como saída essa fórmula A em FNC e o fato dessa fórmula A ser equivalente à fórmula B. Vocês vão observar que quando nós terminamos o processo de normalização, a fórmula A resultante ela vai ser sintaticamente diferente da fórmula B, vai ter um comprimento bem maior do que a fórmula B, em geral é bem maior esse comprimento, tá bom? Porém, essas duas fórmulas elas acabarão sendo equivalentes, né? Então é só lembrar de tudo aquilo que a gente falou sobre equivalência lógica em aulas passadas. Bem, nosso algoritmo, como vocês podem perceber, ele parte, né, de um conjunto de subfórmulas, ou seja, eu vou trabalhar em cima de subfórmulas da minha fórmula B e vou efetuar algumas substituições através das equivalências notáveis. Essas equivalências notáveis já foram assunto de outros vídeos, de outros momentos da nossa disciplina, tá bom? Então, a gente começa substituindo as condicionais. Observe que nós temos aqui a condicional e eu vou substituir ela, ou melhor, vou redefini-la em termos de disjunção e negação. Ora, o que nós vamos fazer aqui é simplesmente aplicar aquela equivalência notável em que onde houver uma condicional eu vou substituir por essa disjunção em que o primeiro disjuntivo está negado. Bom, logo em seguida, né, o nosso outro passo seria empurrar as negações para o interior dos parênteses por meio das leis de De Morgan. Isso daqui, gente, quer dizer o seguinte: se eu tiver uma negação fora dos parênteses, como vocês podem observar aqui no slide, essa negação ela não pode ficar fora dos parênteses. Eu tenho que empurrar ela para dentro, tá certo? Como é que nós vamos fazer isso? Simplesmente aplicando a lei de De Morgan, ou melhor, as leis de De Morgan. Observe que se eu tenho isso, eu vou ter se eu tenho essa disjunção negada, eu vou ter essa conjunção com os dois conjuntivos negados. Se eu tenho essa conjunção negada, eu vou ter essa disjunção com os dois disjuntivos negados. Bom, outra transformação que eu preciso aplicar é a eliminação da dupla negação. Isto é, se eu tiver a dupla negação de x, eu vou obter apenas o próprio x. E, por fim, o último passo, que é o passo talvez mais complexo e que vai exigir muito mais atenção por parte de vocês, que é aplicar a distributividade da disjunção sobre a conjunção. Ou seja, se eu tiver uma fórmula como essa daqui, eu vou distribuir o x, né, o x que é um disjuntivo, sobre essa conjunção, que eu tenho aqui y e z, e vou obter essa conjunção em que os conjuntivos dela são disjunções. Ou seja, aqui eu tenho uma fórmula na FNC em seu estado mais puro, mais canônico, vamos dizer assim. Tá bom? Então, esses passos, essas ações que o algoritmo diz que você deve executar, eles não precisam ser executados de maneira assim sequencial e obrigatória, certo? Por exemplo, você pode ter uma fórmula que não tem condicionais, então você não precisa executar essa redefinição aqui. Você só vai aplicar a lei de De Morgan se por acaso você tiver na fórmula negações fora do parênteses. Você só vai aplicar a dupla negação caso você tenha duplas negações que precisem ser eliminadas. Mas essa última aqui, muito provavelmente, em todos os processos de conversão de uma fórmula não normalizada para a FNC, muito provavelmente a distributividade você tem que fazer, tá bom? Bom, vamos passar aqui para nossa lousinha digital e a gente vai ver alguns outros detalhes importantes, certo? Então eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte fato.
Quando a gente fala sobre FNC, em geral, nós pensamos que uma fórmula na FNC, ela obrigatoriamente precisa ser como essa daqui, certo? Como essa daqui. Ou seja, aqui eu tenho uma conjunção, certo? Vocês podem observar aqui a conjunção bem explícita, tá certo? E aqui do lado, né, os conjuntivos dessa conjunção são disjunções, ou seja, aqui eu tenho uma FNC em estado, né, mais puro, tá certo? Bom, isso daqui está na cara que é um FNC, porém, por incrível que pareça, essa fórmula aqui, que é uma disjunção, ela também está em FNC, certo? Então, de acordo com a definição, essa fórmula aqui ela também está em FNC. Assim como essa conjunção, beleza? Também está em FNC, certo? Então, aqui são duas fórmulas que tranquilamente estão em FNC e que por acaso vocês poderiam achar que não, certo? Então, alguém poderia achar que essas fórmulas não estavam em FNC porque elas não estão nesse formato, digamos assim, canônico, certo? Entendido? Bom, agora a gente vai ver um exemplo de como você pegar uma fórmula que não está normalizada e nós vamos normalizá-la, vamos colocar em FNC, ok? Bom, gente, então temos aqui um exemplo. Esse exemplo ele é muito simples e acredito eu que a partir desse exemplo você poderá tranquilamente resolver os exercícios que virão na lista no nosso encontro síncrono, tá bom? Então vamos prestar atenção aqui porque tem uns detalhes muito importantes que não podem ser deixados de lado quando você estiver realizando esse procedimento, beleza? Então vejam bem, nós temos aqui uma fórmula. Bom, como vocês podem ver, nós temos aqui uma fórmula que está num formato que não é FNC nem FND, certo? E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar aquele algoritmo e proceder com a transformação dessa fórmula para a forma normal conjuntiva, tá bom? Primeira coisa que vocês precisam observar é o seguinte: nessa fórmula aqui eu não tenho condicionais, então aquela etapa de redefinição de condicionais para sua equivalente, né, eu não preciso realizar. O que é que nós temos aqui? Nós temos uma negação e essa negação ela abrange todo esse escopo aqui, ou seja, esse parêntese, esses dois parênteses aqui, certo? Define o escopo da minha fórmula e eu posso tranquilamente observar que eu tenho a negação de uma disjunção, certo? Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso aplicar De Morgan, ou seja, eu preciso empurrar essa negação para dentro, certo? Que foi o que a gente viu lá no slide com o algoritmo. Bem, se eu aplicar De Morgan na linha 1, vou colocar aqui ao lado para ficar mais interessante, ficar bem claro para vocês, eu vou obter essa fórmula aqui. Então, essa fórmula eu obtive a partir da aplicação de De Morgan na linha 1, e essa fórmula aqui ela é equivalente à linha 1, tá bom? Bem, mais uma vez eu preciso parar um pouquinho e observar o que é que eu tenho para a gente poder decidir quais os passos do algoritmo eu deverei realizar. Então, observem que eu continuo tendo uma negação fora dos parênteses, tanto aqui nessa subfórmula quanto nessa outra subfórmula aqui. Logo, precisarei aplicar novamente De Morgan nessas duas subfórmulas, beleza? Observe que quando eu apliquei De Morgan na linha 1, né, então essa subfórmula aqui ela ficou negada, essa minha disjunção ela virou uma conjunção e essa outra subfórmula aqui ela passou a ser negada, como vocês podem observar. Tranquilo? Bom, dito isso, vamos aqui para a linha 3, né? Vou colocar aqui dm, 2, indicando que eu apliquei De Morgan na linha 2 e obtive esta formulazinha aqui, tá bom? Nessa fórmula aqui eu tenho algumas observações interessantes que vocês precisam anotar. Essa subfórmula aqui, eu apliquei De Morgan nela também, certo? O que é que aconteceu? Aqui era uma conjunção, virou uma disjunção com os dois disjuntivos negados. Essa subfórmula ela já está normalizada, ou seja, eu já cheguei num nível que ela já está em FNC,
certo? Lembram daqueles exemplos que eu coloquei antes de apresentar esse exemplo? Bom, só que essa subfórmula aqui anterior, né, que faz o meu conjuntivo aqui, ela ainda não está normalizada. Vocês vão observar que eu continuo tendo uma negação fora de parênteses, eu tenho uma dupla negação aqui, então eu preciso aplicar etapas daquele meu algoritmo. Observem também, turma, que para efeito de organização melhor do meu código, né, do meu procedimento, desculpa, eu coloquei esses parênteses aqui. Esses parênteses que vocês estão vendo foram colocados por mim para melhorar a visualização e a organização também. Eu aproveito para reforçar esse ponto para vocês. Vocês precisam ter cuidado na organização das respostas. Uma resposta bonita, bem feita, limpa, clara, ela é uma coisa que deve ser perseguida por qualquer pessoa que estude matemática de forma mais séria. Tá bom? Principalmente quando vocês estiverem trabalhando com demonstrações. Bem, continuemos aqui. Essa fórmula da linha 4, nós obtivemos como? Aplicando o De Morgan e aplicando a dupla negação na linha 3. Ok? Então, onde foi que eu apliquei De Morgan? Eu apliquei De Morgan aqui. E onde foi que eu apliquei a dupla negação? Eu apliquei a dupla negação nessa outra aqui. Como vocês podem ver, ó, aqui era dupla negação, ficou assim. Aqui era assim, apliquei De Morgan, bonitinho, tá? Tranquilo, maravilhoso e lindo. Bom, chegamos à etapa final. Calma, estamos caminhando para lá. Observe que eu não tenho mais como aplicar nem De Morgan, né, nem muito menos aquela redefinição da regra da condicional. O que é que me resta agora? Está me restando um último passo, que é o seguinte. Observem que nessa subfórmula aqui, ó, certo? Essa subfórmula, eu tenho uma disjunção que precisa ser distribuída sobre a conjunção. Beleza? Eu não preciso mais trabalhar com essa fórmula, como vocês estão vendo, ó, já são duas linhas que ela está lá quietinha, né, sem a gente trabalhar com ela. Nosso foco tem sido simplesmente essa conjunção, essa subfórmula aqui. Isso é importante, turma, para que vocês tenham em mente o seguinte. Existe um princípio na programação, isso eu aprendi lá na disciplina de lógica de programação, quando eu fui estudante da professora Gleitzer, que ela sempre dizia o seguinte: dividir para conquistar. Se eu tenho um grande problema, eu divido esse grande problema em pequenos problemas e aí vou resolvendo um de cada vez. E isso deve ser perseguido por vocês também nesse tipo de estudo que a gente está fazendo. Ou seja, a gente acabou, né, focando nossa atenção nessa subfórmula aqui porque essa outra já tinha sido resolvida. Certo? Mesmo que essa não tivesse sido resolvida, eu precisaria manter esse procedimento. Vamos uma coisa de cada vez. Bom, uma vez que eu apliquei aqui a distributividade, né, qual foi o resultado disso? O resultado foi essa subfórmula aqui. Certo? Então, essa linha, eu apliquei a distributividade na linha 4 e obtive isso. Essa fórmula já estava normalizada, né? Então, sendo assim, essa fórmula completinha, ou seja, essa conjunção de disjunções é a minha fórmula em FNC. Aqui ela está normalizada, FNC. Só que tem um detalhe. Nessa fórmula aqui, eu posso pegar essa cláusula, não que, disjunção que, certo? E eliminar. Por quê? Porque isso daqui, gente, é uma tautologia. A gente já estudou isso em momento passado. Então, eu posso pegar isso daqui, eliminar, e assim, a forma final vai ser essa daqui. Correto? Entendido? Então, aqui é uma outra forma possível, tá bom? Se por acaso isso daqui fosse uma questão de prova e vocês parassem nessa fórmula aqui da linha 5, tudo bem, eu ia considerar correto. Mas ficaria mais correto ainda, fica mais correto ainda se você deixar nesse formato aqui, tá bom? Então aí você já ganharia um décimo a mais na resolução, beleza? Gente, então essa foi esse nosso exemplo. Eu acredito que ficou claro para vocês essa questão de como você aplicar o algoritmo, ok? Beleza? Bem, nós temos aqui um segundo exemplo, mas esse segundo exemplo eu vou trabalhar com vocês no nosso momento síncrono, tá bom? Então não esqueçam do nosso momento síncrono, eu vou
detalhar esse exemplo, porque esse é um exemplo muito mais complexo, tá certo? Bom, gente, vamos agora voltar para a nossa teoria, avançar um pouquinho mais no nosso conteúdo, porque ainda tem coisas interessantíssimas para a gente ver, tá bom? Eu queria chamar a atenção de vocês aqui para os nossos slides. É o seguinte, eu tenho um segundo algoritmo para apresentar para vocês. Esse segundo algoritmo também se refere à FNC, tá bom? Só que é o seguinte, ele é um pouco diferente do algoritmo anterior. Por quê? Porque nesse algoritmo aqui, eu estou transformando uma fórmula na FNC, adicionando novos átomos, tá certo? Então, é possível eu ter um procedimento de conversão de FNC onde eu possa adicionar átomos extras. Esses átomos são o quê? São fórmulas da lógica proposicional, como vocês vão observar aqui no slide, tá bom? Então, observe que o algoritmo ele é semelhante até a linha 8, até a linha 7, desculpa, ao algoritmo anterior. Aqui na linha 8, nós temos aqui a inserção de um novo átomo P, e observe que, nesse caso, o que é que acontece? Eu tenho uma fórmula como essa daqui, certo? Ou seja, eu iria aplicar a distributividade, né? Vocês veem que nesse nosso algoritmo eu não tenho aquele processo de aplicação da distributividade, certo? Mas tem o que? A inserção de um novo átomo, tá bom? Ou seja, eu também posso, ao invés de simplesmente aplicar a distributividade aqui, adicionar um novo átomo à minha fórmula. Então, nesse caso, a minha fórmula continua sendo uma FNC, vocês podem observar, uma conjunção de disjunções. Vejam que cada cláusula dos parênteses é uma disjunção, só que aqui a gente adicionou esse átomo P, tá bom? Bem, qual dos dois algoritmos eu devo adotar, professor? Bom, a meu ver, tanto faz, certo? Mas pode ser que em algumas situações vocês precisem lidar com essa adição de um novo átomo. E se você precisar lidar com isso, se for necessário você adicionar um átomo extra a essa fórmula original, essa fórmula B, você já sabe como proceder. Ok? Beleza? Então vamos aqui passar para outro ponto. Gente, agora nós chegamos na nossa segunda forma normal que nós vamos estudar nessa etapa da disciplina. Aqui eu tenho a definição do que vem a ser uma forma normal disjuntiva. A forma normal disjuntiva ela é muito utilizada em projetos de circuitos booleanos lógicos. Então, de cara, os nossos autores já estão colocando para a gente onde é que a gente vai aplicar a forma normal disjuntiva. Vimos que a forma normal conjuntiva nós aplicamos na programação lógica, em especial a linguagem de programação Prolog utiliza no seu mecanismo de inferência FNC, certo? E a forma normal disjuntiva vai ser útil para vocês em circuitos digitais, que é o próximo período do curso de vocês, tá bom? No segundo período aqui do curso Ciência da Computação da UVA, vocês já terão a disciplina de circuitos digitais. Bem, então nós temos aqui uma explicação, em particular o método Quine-McCluskey de minimização de funções booleanas. Isso daqui é um assunto que a gente vai ver rapidamente nos finalmente da nossa disciplina. Como eu havia comentado com vocês, eu vou passar fazer uma introdução à álgebra linear, aliás, álgebra booleana, álgebra booleana, tá certo? E nessa introdução nós deveremos ver essas minimizações de funções booleanas, tá certo? Para que serve isso? Para otimizar circuitos lógicos, tá bom? Então aqui a gente já vê uma aplicação bem bacana desse fundamento matemático a uma coisa assim, digamos, mais prática. Beleza? Bem, a FND ela é definida como uma disjunção de conjunções. Enquanto que a FNC é uma conjunção de disjunções, a FND é uma disjunção de conjunções. Beleza? Então é muito parecido, é muito semelhante. Tanto que a simbolização aqui também lembra muito o que a gente viu no slide anterior. Então, uma disjunção de literais é muitas vezes chamada de cláusula dual, certo? É uma outra forma de você se referir às cláusulas, mas nesse caso da FND é chamar de cláusula dual. No caso da FNC a gente tem simplesmente cláusula, tá bom? É também usual representar fórmulas na FND com polinômios. Opa! Polinômios a gente viu isso aí no ensino fundamental, certo? Nas disciplinas na matemática do ensino fundamental a gente foi apresentado a polinômios. Quer dizer que eu vou voltar a ver? Não, calma, gente. Então, isso é o seguinte, ó.
Principalmente quando a gente estuda álgebra booleana, né, nós podemos ver as representações lá na forma de polinômios. Vocês vão ver isso lá no futuro, tá bom? Então, observem que a conjunção ela é representada pela multiplicação, né, pelo pontinho, a disjunção pela adição e a negação por uma barra sobre um determinado átomo. Então, essa fórmula aqui, que é uma fórmula em FND, né, uma conjunção de disjunções, ela pode ser representada como esse polinômio que vocês estão vendo aqui, x1, a negação de x1, conjunção x2, né, disjunção x1, conjunção x2, ok? Então, nesse caso aqui, o x2 negado. Então, aqui eu tenho representações equivalentes. É muito interessante a gente observar isso daí, que nós começamos a ver como é que essas áreas da matemática elas vão se relacionando entre si, tá certo? Então, aqui não tem nada de muito assustador, espero eu que vocês tenham compreendido bem bacaninha, beleza? Bom, da mesma forma que nós tínhamos um algoritmo para converter uma fórmula que não estava normalizada para uma fórmula na forma normal conjuntiva, nós também temos um algoritmo para converter uma fórmula B não normalizada para uma fórmula A em FND, tá bom? Então, observem que o nosso algoritmo ele é muito parecido, ele é muito semelhante ao algoritmo anterior que a gente viu, certo? Nós temos aqui a mesma redefinição da condicional em termos de disjunção e negação, nós temos a aplicação das leis de De Morgan e temos também a eliminação da dupla negação, ok? E, por fim, onde é que reside a diferença? Simplesmente na aplicação da distributividade. Enquanto que a distributividade para uma FNC eu estava distribuindo a disjunção sobre a conjunção, na FND eu faço o contrário. Eu vou distribuir, né, a conjunção sobre a disjunção. Ou seja, vejam aqui essa nossa generalização. Eu tenho aqui o x conjunção essa disjunção, y disjunção z. Isso daqui equivale a essa disjunção em que os disjuntivos dessa disjunção são conjunções, certo? Então aqui eu tenho uma forma bem canônica, bem básica do que vem a ser uma fórmula em FND, certo? Então, se você compreendeu bem a aplicação do algoritmo que transforma uma fórmula qualquer em uma FNC, certo? Você vai automaticamente, acredito eu, compreender com perfeição esse algoritmo que transforma uma fórmula para a FND, tá certo? Bom, no nosso encontro 5 nós vamos trabalhar com um exemplo e aí vai ficar mais tranquilo para vocês compreenderem, certo? Com isso a gente encerra essa parte de preparação para o nosso último tópico desse vídeo, que é o método da resolução, ok? Que é o que nós vamos ver agora. Bom, pessoal, então vamos chegar aos finalmente do nosso assunto dessa videoaula, que é o método da resolução. A resolução foi anunciada para vocês na nossa videoaula anterior, bom? Só que antes da gente chegar na resolução foi preciso o quê? Compreender o que é FNC, o que é FND, que é para preparar o terreno para vocês, tá bom? Então, vamos passar aqui para o nosso slide para que vocês possam entender bem direitinho o que vem a ser a resolução, certo? Bem, de início, nós precisamos entender que a resolução ela é uma regra de inferência, certo? Uma regra de inferência que requer que as fórmulas estejam no formato clausal. Ou seja, antes de você aplicar a resolução, certo? Essa regra de inferência da resolução, é preciso você pegar a fórmula original e convertê-la para a forma clausal. Isto é, aplicando a conversão para FNC, tá certo? Então, toda vez que você for aplicar a resolução, você primeiro tem que converter a fórmula que você tem, né, que não está normalizada, certo? Caso ela não esteja normalizada, para uma forma clausal. Nessa forma clausal, o que é que nós vamos ter? Nós vamos pegar aquela fórmula que a gente vai ter em FNC e transformá-la num conjunto de cláusulas, tá certo? Vamos pegar aqui um exemplo que a gente já trabalhou e mostrar ele como é que seria ele na forma clausal, correto? Bem, voltamos aqui para o exemplo que a gente viu anteriormente e agora vamos só transformar
essa nossa fórmula que está aqui já em FNC para um formato clausal. Seria basicamente, aliás, basicamente não, simplesmente você fazer isso aqui, ó. Você pega, faz um conjunto, né? Não P, vírgula, Q, opa, aqui é uma chave também, e não Q, vírgula, não R. Então, o que é que nós fizemos aqui? Nós pegamos essa representação que está no formato FNC e colocamos na chamada forma clausal, tá bom? Então, isso daqui seria a forma clausal, certo? Da nossa sentença, correto? Bom, vamos voltar lá para aqueles nossos exemplos anteriores. Então, como é que seria a forma clausal dessa sentença aqui? Dessa forma, nós teríamos simplesmente isso daqui, ó. Não P, Q e R, que seria a forma clausal. Qual seria a forma clausal disso daqui? Seria não P, vírgula, Q, aí um outro conjunto, não Q, vírgula, não R. Então, essas seriam as formas clausais, tá certo? Então, é isso que eu estou querendo chamar a atenção de vocês. Pronto. Uma vez que você tem as fórmulas na forma clausal, aí pronto, você pode começar a aplicar a resolução, que é o que nós vamos fazer agora no próximo exemplo. Bem, vamos dar continuidade aqui à nossa definição do que vem a ser a resolução para que fique mais claro ainda para vocês, correto? Então, como a gente tinha dito, nós vamos trabalhar com conjuntos de cláusulas. Esse conjunto de cláusulas nós vamos dar um nome de quê? De uma teoria, isso daqui vai ser uma teoria, tá bom? A ordem dos literais dentro das cláusulas não é considerada importante, então não preciso me preocupar com essa ordem dos literais. Lembre-se que os literais são os símbolos proposicionais P, Q, R, S, negados ou não negados. E, portanto, podemos reordenar as cláusulas de forma mais conveniente. Às vezes, quando você termina de converter uma fórmula para a forma clausal, os literais podem estar numa ordem que fique mais confuso para você trabalhar com a resolução, tá bom? Então, isso não impede que você reordene esses símbolos, esses literais, para melhorar a leitura, o trabalho. Bom, isso, como disse aqui a nossa definição, não incorre em custos computacionais ou lógicos, beleza? Então, dito isso, nós agora vamos compreender algumas regrinhas básicas, são apenas 2 regras, que vai nos ser muito útil para que a gente possa aplicar a regra da resolução, ok? Bom, turma, então eu acho que tirando essa etapa que nós precisamos converter uma fórmula para a forma clausal, né, que para isso eu preciso converter essa fórmula para FNC, tirando isso, que é dependendo do tipo de fórmula, dependendo dos conectivos que você tem, ele pode ser bastante trabalhoso. A resolução é um método muito simples, é um método de inferência muito simples, tá certo? Nós vamos ter basicamente 2 regras, uma regra auxiliar de contração. Essa regra auxiliar de contração, como é que ela funciona? Vejam bem, eu tenho aqui 3 fórmulas que estão em disjunções. A fórmula L novamente e uma fórmula C. Faltou aqui uma fórmula C, desculpa, vou colocar aqui o Czinho, certo? Então, quando eu tenho esse tipo de situação aqui, o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer uma contração. L de junção L pode ser resumido, pode ser contraído apenas para L, ou seja, vai ficar L de junção C, tá bom? Então isso daqui é uma regra que a gente chama de regra da contração. Esse formato que eu estou colocando aqui também, ele é um formato um pouco diferente, aliás, semelhante ao que a gente viu em dedução natural também, tá certo? Vocês devem estar lembrados das nossas aulas de dedução natural, né, nos nossos momentos síncronos. Bom, e a regra da resolução? A regra da resolução ela é bem simples, como vocês podem observar. Eu tenho aqui uma fórmula qualquer, né, que está no formato de junções. Né? Eu tenho um A de junção P, não P de junção B. Então, observe que esses 2 literais, então P e não P são 2 literais, eles vão ser, digamos assim, anulados, vão ser cancelados. Então, se eu aplicar a regra da resolução aqui, eu vou obter isso daqui, ó, ou seja, A de junção B, correto? Então, isso daqui é a aplicação da regra da resolução. Basicamente é isso. Bom, mas agora a gente vai
passar para o que é propriamente dito o processo de inferência a partir da regra da resolução, certo? Então acompanhe aqui a leitura, por gentileza. Então, nós dizemos que uma cláusula C, ela pode ser inferida por resolução de um conjunto de cláusulas gama, né? Que eu vou simbolizar dessa maneira aqui. Então aqui é a simbolização dessa inferência, né? Então vejam que o símbolozinho da catraca, que já é velho conhecido nosso, está aqui novamente. E ele aparece com essas 3 letrinhas aqui, res, né, indicando que eu vou aplicar a regra da resolução. Então, de um conjunto de fórmulas gama, eu posso obter, né, eu posso inferir uma fórmula C qualquer, se a partir desse conjunto gama, união, negação de C, ou seja, eu vou fazer a união desse conjunto de fórmulas gama com a negação de C. Vejam aí que nós temos uma observação importante. A inferência por resolução também é um método por refutação, ou seja, eu estou negando a minha conclusão, certo? E aí eu estou pegando esse conjunto de cláusulas gama, né? Vou fazer a união com a negação de C, e aí por operações de resolução e contração, a gente vai obter uma cláusula vazia, certo? Lembremos que esse símbolo aqui, que em algumas literaturas ele aparece com o nome de falsum, certo? Acho que é assim, não sei se é com M ou é com N, me falha a memória às vezes, tá bom? Ele simboliza o quê? Uma cláusula vazia, certo? Então, o nosso objetivo aqui é encontrar uma cláusula vazia. Se durante esse processo em que eu vou aplicar operações de resolução e contração, eu não obtiver essa cláusula vazia, significa que aquele meu teorema ou aquele meu conjunto, meu sequente, certo? Ele não é válido, tá bom? Então vamos aqui para um exemplo bem simples, um exemplo que já é conhecido nosso, certo? Nós temos aqui uma teoria, certo? Essa teoria, esse teorema, desculpa. Nós temos aqui um teorema que já é velho conhecido nosso, que é o nosso princípio do terceiro excluído, né? Uma proposição ou ela é verdadeira ou ela é falsa, nunca podendo ser uma terceira opção. Nós sabemos que isso daqui é um teorema, certo? Então, que isso daqui é uma tautologia. Bom, inicialmente, nós vamos computar a negação disso daqui. Então, o que é a negação desse meu teorema? É isso daqui, certo? Essa negação aqui, todo mundo sabe que eu vou aplicar De Morgan nela, né? De acordo com o que a gente já viu, eu preciso transformar isso daqui numa FNC e nós vamos ter não P, conjunção não P, que por sua vez é equivalente a não P, conjunção P. A forma clausal disso daqui vai ser não P, vírgula P. Ok? Entendido? Bom, como isso daqui é um exemplo muito simples, né? A minha aplicação vai ser somente isso daqui, ó. Então eu tenho P, não P e P, aplico a regra da resolução. Eu sei que pela regra da resolução que a gente viu lá em cima, né, não P e P se anulam, resultando em quê? Na cláusula vazia, né? Então a cláusula vazia que eu procuro, acabei de encontrar, então acabei de demonstrar esse teorema, correto? Vamos agora para um exemplo um pouco mais sofisticado. Nesse exemplo aqui mais sofisticado, nós temos aqui, nós temos aqui esse sequente, que já é bem grandinho, bem diferente do que a gente viu anteriormente, certo? A minha conclusão é essa disjunção, P disjunção R, e as minhas premissas ou minhas hipóteses é esse conjunto aqui, formado por essas duas disjunções. Bem, nós sabemos que nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos converter todas essas formas aqui para a forma clausal. No frigir dos ovos, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter esse conjunto aqui, tá certo? Mas antes disso, vamos olhar aqui um pouquinho. Então, primeiramente, a gente computa a negação da minha conclusão. Por quê? Porque isso daqui é um método de inferência por refutação. Se é refutação, eu preciso negar a minha conclusão para poder fazer o quê? Para mim fazer a união com esse conjunto gama aqui. Lembre-se, turma, ó,
que a regra da resolução, eu parto do seguinte princípio: eu tenho um conjunto gama, faço a união desse conjunto com a negação de C, e aí eu vou obter disso daqui uma cláusula vazia. Ok? Tudo claro aí para vocês? Beleza? Bom, eu vou desaparecer um pouquinho aqui, que aí fica mais fácil de vocês visualizarem a nossa tela, tá bom? Então vamos lá. O que é que nós temos aqui? Procedi com essa negação, obtive essa cláusula aqui, e agora a gente vai fazer o quê? Vai fazer essa união aqui, tá certo? Então, quando eu faço essa união, o que é que eu obtenho? Obtenho esse conjunto, tá bom? Então, eu obtenho aqui esse conjunto, e a partir dele eu vou trabalhando o meu método da resolução, certo? Então, eu vou trabalhar cláusula por cláusula. Então, vejam que primeiro eu peguei essa cláusula aqui, ó, certo? Então, eu peguei essa cláusula, e aí nós colocamos aqui as disjunções, peguei essa negação de P. Bom, de onde é que veio essa negação de P? Gente, veio daqui, ó. Eu tenho aqui esse conjunto, né? Quando eu fiz a união desse conjunto com o conjunto gama, como vocês podem observar aqui, ó, certo? Aqui essa operação que está lá na definição da resolução, certo? Então, quando eu faço essa união aqui, eu obtenho esse conjunto, beleza? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa cláusula, né? Vou ter esse formato aqui, certo? E essa negação de P, tá bom? Ora, quando eu tenho aqui a negação de P e nessa cláusula eu tenho esse P, eu posso aplicar a resolução, tá bom? E o resultado dessa resolução vai ser S de junção R, tá bom? Ora, eu vou pegar esse resultado aqui, vejam que esse resultado é obtido onde? Obtido a partir da aplicação de resolução. Vou pegar essa outra cláusula, que cláusula é? Essa cláusulazinha aqui, tá bom? E aplicar a resolução novamente, certo? De acordo com a regra da resolução, eu tenho aqui um S, que é um literal, e esse mesmo literal negado. Aplico resolução, vou obter o quê? R de junção R. Ora, aqui eu aplico a regra da contração, né, que a gente viu anteriormente, e obtenho esse R aqui. Bem, o que é que falta ainda? Falta eu pegar, eu ainda tenho um literal aqui, que é o R, eu posso colocar esse R aqui, tá bom? E aplicar resolução. Como eu tenho R de junção, R e o seu literal negado, ou seja, não R, eu sei que isso daqui, a partir da regra da resolução, vai ser o quê? A minha cláusula vazia. Ou seja, obtive a minha cláusula vazia, significa o quê? Que esse sequente aqui, tá certo? Esse sequente, ele realmente ele é válido, por quê? Porque essa conclusão, ela é derivada dessas outras premissas aqui, correto? Bom, dito isso, né, nós fizemos aqui uma rápida introdução ao que é resolução, certo? Mais detalhes a gente vai ver nas nossas aulas síncronas, tá bom? E com isso a gente encerra a parte de lógica proposicional. No nosso próximo vídeo nós vamos conhecer a lógica de predicados. É o assunto que a gente vai se ocupar nos próximos vídeos, ok? Então, espero vocês no próximo vídeo ou no nosso encontro síncrono. Até lá e fiquem bem.